Oiê, pessoal, boa noite. Vamos entrando aí. Esperar um pouquinho que a Lu vai entrar, né? Aí eu já chamo ela. Hoje nós vamos falar sobre os florais de Bach, né? Foi Dr. Bach que deu início aí nessa terapia, que nessa forma de medicina, né, que a gente tanto utiliza hoje como um acalento para as nossas dores, né? Dr. Bach era um médico, né? E por volta de 1930, na verdade foi em 1928 que ele ele elaborou os dois primeiros florais, né? E depois, na década de 30, ele deu continuidade e trouxe aí todo o repertório de Bach, que é a base de todos os florais que a gente hoje em dia tem, né? Hoje em dia nós temos inúmeros sistemas, né? Temos aí sistemas brasileiros que têm muita efetividade também, mas a base toda começou com os florais de Bach, que o Dr. Bach era um médico muito estudioso e ele achava que não era somente as dores físicas, né? As doenças físicas o grande mal da humanidade e que as doenças emocionais e psíquicas elas também tinham uma grande influência na parte física. E aí aqui que essa parte emocional é que gerava muito mais dores, né, físicas. Então ele começou a estudar as flores, estudou, como ele era um pesquisador, né, gostava muito estudioso, aí ele desenvolveu os florais de Bach. A Luciana já entrou, vou chamar ela aqui. E ela vai falar mais para vocês. Ela sabe falar melhor do que eu, que ela é do Instituto do Healing Herbs, né? Oi, Lu. Oi, Lu. Tudo bom, Gra? Tudo bem, e você? Eu já fui dando uma palhinha aqui, né? Do pouquinho que eu Perfeito. sei, mas eu falei, vamos esperar a Lu, que ela vai falar melhor, né? Tá ótimo. Tudo bom com você, Gra? Graças a Deus, tudo bem, e você? Tudo, graças a Deus. Você sabe que um dia desses eu estava me lembrando que você talvez tenha sido uma das primeiras pessoas para quem eu indiquei floral. E eu me lembro, eu não sei se você se lembra disso, que a gente conversou bastante no telefone e depois de uma semana a gente conversou de novo e você já estava tomando os florais. E eu me lembro, e eu dou muito esse exemplo, que eu falei assim, e aí, tá tomando os florais? Você falou, tô. Eu falei, você tá gostando? Tô. Você percebeu mudança? Você falou, não. Mas quem está em volta de mim já percebeu. E eu achei, quando eu dou o curso, normalmente eu dou esse exemplo seu, né? Porque tinha alguma característica sua, e eu lembro bem qual que era, depois a gente pode falar, mas é aquilo, né? Você nunca muda sozinha, né? Então, para você mudar, o seu entorno tem que mudar também, né? E eu dou esse exemplo porque, sei lá, se a gente pega uma pessoa que é oak, que gosta de trabalhar muito, né? E a partir do momento que ela começa a colocar limites, quem está em volta vai perceber, né? Então, talvez trabalhos que antes estavam na mão, nas costas desse oak, vão deixar de ser feitos porque tem que ser feito por outra pessoa. Então, quem está em volta se incomoda, porque todo mundo sai da zona de conforto, né? Exatamente. E eu acho isso bonito porque mostra que a gente nunca muda sozinho. Você sempre todo mundo tem que mudar junto, né? E talvez esse seja um dos grandes desafios quando a gente fala em florais, né? Porque nem todo mundo está disposto. Isso. Os florais, geralmente, nós
que utilizamos, que tomamos, a gente demora a perceber a diferença, mas Sim. as pessoas em volta percebem. Exato, porque você reage de maneira diferente, É, né? E tem características que são muito mais fáceis da gente perceber essa diferença. É muito bacana, né? E eu acho que a beleza é porque tem toda essa sutileza, né? Não é nada de... Não vem uma coisa muito violenta, né? É uma coisa tranquila, calma, né? Que faz essa transformação, né? não é uma mudança radical, né? Agressiva, é Não. uma mudança. Como que a gente pode? Tem essa sutileza e quem toma o floral, né, Lu, sabe como lidar com a situação problema. Isso, exatamente. Então, eu acho que a maneira de você atuar, ela muda, né? A maneira de você enfrentar um desafio, ela muda, né? Não é muito bonito esse processo, né? E é realmente no começo você fica questionando, será que é o floral mesmo, né? Ou será que eu estou mudando, né? Porque é tão sutil, não tem, como não gera nenhum impacto muito forte, às vezes gera, né? Mas é tão sutil que às vezes a pessoa nem acredita que aquilo pode estar vindo do floral, né? É Então, verdade. né, eu me lembro que uma amiga minha, ela tem filhas gêmeas, que hoje tem 20, 21 anos, e uma delas tinha sempre muito medo, né, quando era pequenininha. E um dia a gente estava voltando da escolinha e tinha um cachorro que veio, sabe quando você está andando na rua, vê um cachorro no portão latir, né? Uhum. E eu me lembro que ela passou e continuou, essa pequenininha que tinha medo. E depois eu falei, e aí, você está dando floral? Você acha que está mudando? Ela falou, em outra situação ela teria chorado quando o cachorro latiu para ela. E eu pensei isso, mas eu não quis falar, porque eu falei, pode ser porque eu tô sugestionada, né? E eu quero que esteja funcionando. Mas ela falou, a mãe, que às vezes não tinha muita fé no floral, ela se surpreendeu com a reação da menininha, né? De não ter chorado, de ter passado, né? É que assim, quem já está envolvido com o floral consegue perceber, Lu. Mas eu acho que as pessoas que ainda não conhecem têm muito essa resistência, tem essa Tem, dúvida, então tem. não consegue acreditar, né? Que eu falo, Uhum. não é para acreditar, você tem que Não, sentir. exato. É, E eu acho que muito tem mais. outra coisa, Gra, que eu acho que faz diferença, é que é uma coisa que eu falo, e eu estou repetindo o que o Julian fala, que nos florais você nunca perde o livre-arbítrio. Então, se você pegar uma pessoa que é chicore, né, que para ela está doente, chama a atenção de todo mundo, ai meu Deus, eu vou morrer, né? Para essa pessoa, às vezes, é muito conveniente ela estar doente, né? É muito conveniente ela ter esse padrão, porque é a maneira que ela consegue chamar atenção para ela. Então, não tem por que ela mudar, né? Ou uma pessoa agrímone que joga todos os problemas para debaixo do tapete, né? E quando você dá um floral para ela, muitas vezes ela começa e para, porque entrar em contato com tudo aquilo que ela jogou para dentro, né, para dentro e se não digeriu, mas tudo bem, está lá escondido. Quando ela tem que entrar em contato com isso, não é fácil, né? E se ela não tem essa disposição, se ela não está muito disposta a isso, é natural que ela acabe pulando fora, né? E falando, não, isso aqui não está me ajudando em nada. Na verdade, está mexendo com uma parte que ela não está com vontade de mexer naquele momento. E tá tudo certo, né, Gra? Porque eu acho que cada um tem seu tempo e a gente tem que respeitar, ainda que gere frustração, porque você fala, pô, estaria muito melhor se estivesse tomando floral, né? A gente olha e fala, como a pessoa não quer, né? Tem uma frustração nossa, mas a gente tem que saber respeitar o tempo do outro. Ele não quer naquele momento e ele tem todo o direito, né? Tem que ser respeitado esse direito, né? É porque não é fácil a gente entrar em contato com as nossas fragilidades, né, Lu? Não, É não. muito difícil isso. Não, Então, e outra... assim, você tem que estar disposto a isso, porque você tem que sair da zona de conforto. E Exato. eu acho assim também, o que acontece muito com os florais, Lu? Isso vai tudo muito da visão da pessoa, né? Uhum. Porque, tá,
Como você estava dando o exemplo da pessoa que é agrímone. Talvez ela não esteja no momento pronta para isso, mas ela Exato. pode tomar um outro floral que vai prepará-la para esse momento. Exato, exatamente, exatamente. É, ela pode talvez tomar um que faça uma mudança tão grande nela que deixe ela disposta a continuar essa jornada, né? Que é uma Exatamente. jornada, na verdade, de autodescobertas. E em qualquer lugar que você, se você estuda, sei lá, meditação, se você estuda as práticas, normalmente, elas têm essa questão, elas trazem muito isso de que é muito mais fácil a gente enxergar no outro, né, alguma coisa, do que enxergar na gente mesmo, né? Olhar para dentro é muito difícil, Gra, não é fácil, né? Ver que você tem inveja, ver que você tem ciúmes, ver que você tem raiva, é muito difícil, né? Não é fácil. Você olhar isso de frente é muito difícil, né? É, Eu me lembro quando a gente fez a gente tem aquele projeto Escolhas, que são vídeos com pessoas dando exemplos de ilustrando as condições dos florais. E quando a gente trabalhou com Holly, que trabalha raiva, inveja, ciúmes, mas foi difícil. Foi difícil encontrar pessoas que aceitassem a falar que elas já tinham passado por isso, né? E, no entanto, é uma condição natural de todo mundo. Todo mundo tem. Não adianta falar, eu sou uma santa, já trabalhei muito, eu não tenho mais isso. Tem sim. Assim, é muito ruim você não aceitar. Eu falo, você tem que olhar de frente para a sua sombra e saber que ela está ali. Porque se você não aceita ela, ela te engole, né? verdade. Então, é importante isso, que você olhe para ela e se cuide, ou por meio do reiki, ou por meio de um óleo essencial, mas ou por meio do floral, não interessa o instrumento que você vai usar para encarar de frente para fazer a transformação. Tem que ser o instrumento com o qual você tem mais afinidade, né? Mas esse caminho você tem que fazer, olhar para dentro e você começar a transformar aqui, porque isso deixa a gente infeliz, né? Não é gostoso sentir raiva, é horrível, tem um desgaste danado, né? Para você sentir a raiva, não é uma coisa que passa e te deixa bem, né? Então, o primeiro a ser ajudado com essa postura é você mesmo, né? Porque se eu sinto raiva de alguém, se eu sinto inveja, antes da inveja chegar na pessoa, ela foi gerada e passou por mim, né? É, Então, a gente é o primeiro. e outra coisa, né, Lu? Quantos hormônios e quantas sínteses acontecem dentro da gente para ter todo esse sentimento, né? Exato. Um pouco antes de você entrar, eu estava falando do Dr. Bach, né? Como Uhum, começou os florais de Bach. Eu estava falando que uhum, ele era um grande estudioso, né? E que uhum. em 1928 ele trouxe as primeiras duas flores. E que o E, que incomodava muito ele é uhum, que tinha alguma coisa além da parte física que estava agravando as doenças das pessoas. Então, exato. o que, que era isso? E aí, Uhum, através de estudos, ele chegou que eram as emoções. Então, assim, quantas reações químicas ocorrem dentro do organismo da gente quando a gente uhum. sente inveja, quando a gente sente ciúmes, quando a gente sente medo, né? São Sim, inúmeras, inúmeras sim. reações que acontecem. E os florais, eles podem amenizar tudo isso, né, Lu? Sim, com certeza. O que eu costumo falar, Gra, quando as pessoas falam, mas floral faz efeito, né? O que é o floral? Então, eu costumo dar como exemplo, eu falo para ela, a próxima vez, ou pensa uma vez que você adoeceu depois de ter passado por um estresse, né? É muito raro, e eu já dei muitos cursos, assim, o que eu já treinei de gente, é muito raro as pessoas não balançarem a cabeça assim e falar, é mesmo. E aí você pede para dar exemplos, você tem pelo menos 3, 4 exemplos de pessoas que, até naquele momento, reconhecem, né? Quando, sei lá, uma pessoa, eu fiquei muito nervosa quando a minha mãe perdeu o emprego, a gente não tinha dinheiro, e eu acabei desenvolvendo, e ela fala a doença.
Então, hoje, até as pessoas conseguem associar, né, esse mal-estar emocional com o fim disso sendo uma doença no físico, né? Uhum. E o Bai, eu acho que ele evoluiu tanto nesse sentido que no final ele já chamava doença essas emoções em desequilíbrio, né? Então, para ele, a doença, ele falava, a doença começa muito antes, né? E porque para ele a doença, como a gente conhece, na verdade já começou há muito tempo. Então eu acho bacana porque eles Ixi, são. travou. Parou? Você está me ouvindo? Tô, agora tô. Deu uma Tá. travadinha, mas já voltou. Então tá bom. Ele fala em algum lugar que as reais doenças dos homens são atitudes como emoções como a raiva, o medo, a ignorância, e ele cita ali uns 7 ou 8, né? Então, para ele, isso era muito claro, e eu acho muito bonito ele já ter começado a falar em doença como um estado emocional em desequilíbrio, né? Que vai chegar na doença como a gente conhece, né? Sim, e foi através de um estudo em plantões, né, hospitalar, Exato. que ele chegou a essa conclusão, né, Lu? E É, aí ele começando a tratar o emocional de algumas pessoas, na verdade hoje a gente chama de duplo cego, né? Porque algumas é, pessoas ele tratava o né? emocional e outras não. Foi que ele Exato. começou a perceber a melhora, né? Que Sim, as exato. pessoas com as quais os pacientes, né, doentes com as quais ele tratava com floral, elas tinham um resultado muito mais efetivo e muito mais rápido do que as que ele não tratava. Exato. E a partir desse estudo duplo cego, né, Sem ele, saber, né? sem saber, foi muito É, empírico, né? exato. Ele chegou aos florais, né, que ele foi desenvolvendo até que ele largou a medicina e Uhum. se dedicou somente aos florais, né? E, Exato. e até hoje a gente vê isso, né, Lu? Então, assim, porque você vai ver muitas pessoas que não se tratam com florais. Vamos Uhum. tirar os florais. Eu tenho hoje câncer, mas você vai ver lá atrás, a pessoa teve depressão. Exato, exato. A pessoa teve uma frustração. Então, se tivesse se tratado com os florais, isso daí não teria sido muito mais amenizado? Essa dor não Claro. teria sido muito menor? Exato. E você sabe, Gra, que eu sou muito otimista, né? E eu acho que hoje a medicina começa a vislumbrar alguma coisa que vai além da doença, de uma coisa mecanicista ou de um desarranjo químico, né? Eu Uhum. acho que hoje já se começa, tanto é que falar, isso foi estresse, né? E eu acho que tem até uma frustração da medicina de não conseguir chegar até ali, né? E ver como eu posso cuidar desse estresse ou dessa angústia da pessoa. Eu tenho um tarja preta que eu vou precisar para algumas pessoas que ficam numa situação, se aprofunda demais nesse desequilíbrio. E que tem questões químicas, né? Fisioquímicas que acabam levando a isso. Mas eu acho que hoje a medicina já começa a olhar. Né? E quando você vê, assim, pelo menos no Brasil, um esforço do Ministério da Saúde, colocar as práticas integrativas no sistema público de saúde, eu acho que já é já é um passo muito bacana. Né? Com Isso há certeza. 20 anos atrás era inimaginável. Né? Então, hoje eu acho que existe esse sentimento e esse pensamento, existe já uma caminhada, e eu sou muito otimista. Eu acho que talvez esse momento que a gente esteja passando agora a pandemia ajude ainda, acelere para mostrar o quanto o equilíbrio emocional é importante, né? Você sabe que o Bach, ele se formou em 1900 e eu acho que é 18. Eu acho que é 1918, eu vi é, ontem. né? E é o mesmo ano que tem a gripe espanhola, né? Que Hum, acaba a Primeira Guerra e tem a gripe espanhola. E eu estava dando uma lida, eu acho que quando a gente lê os livros dele, a palavra medo aparece muito, com muita frequência, né? uhum. E muitas vezes ele fala medo de ficar doente, né? Ele sempre repete isso. Então, se você olhar as 3 primeiras essências que ele encontrou, é empátia, esclêmates e mímulos,
né? Então, mimulus, que é o medo de coisas comuns, o primeiro medo que ele cita é medo de coisas comuns, da doença, de ficar pobre, mas a primeira coisa é medo da doença. E eu sempre olhei para isso e me chamava a atenção dele falar medo da doença. Tem várias vezes ele repete o medo da doença. E eu ficava pensando, gente, mas por que ele o tempo todo fala? Porque será que o povo tinha tanto medo assim de ficar doente? E depois eu me toquei, Gra, que a gripe espanhola foi uma coisa muito traumática. Como vai ser para a gente o corona? Né? Não tenho dúvida de que vai ficar, a gente vai ficar marcado com isso que a gente está passando agora. E naquela época, imagina, era muito pior. Muito, porque eles não sabiam de onde estava vindo aquilo, como é que podia evitar, não tinha como cuidar. Não tinha toda a tecnologia que tem hoje, não tinha todos os estudos, né, Lu? Não, e se a gente pensar, eles estavam saindo da Primeira Guerra. As pessoas deviam estar arrasadas emocionalmente. Então, assim, tinha todos os motivos para aquilo realmente ser um horror, como foi, né? E eu fiquei pensando que eu acho que muito da experiência dele veio dessa questão dele ter assistido como que isso fazia... como que fazia sentido o medo trazer a doença. E eu separei uma frase para aqui, eu posso ler? Claro! Semana passada eu fiz uma live com a Thalita, eu li e eu vou ler de novo, porque eu acho que ela é interessante. Olha o que ele fala. Porém, quando percebemos que nas piores epidemias, ele tinha passado por isso, apenas uma parte das pessoas expostas à infecção é atacada e que, como já vimos, a causa verdadeira da doença reside em nossa própria personalidade e está dentro do nosso controle, então temos motivos para seguir adiante sem medo, sabendo que o remédio está dentro de nós. Né? É muito interessante. E ontem eu estava falando, o meu marido ele trabalha numa área que eles não podem parar. Então, ele está trabalhando em casa, mas com distribuição de energia, eles não podem parar. Se parar, se der alguma coisa errada, a gente não tem essa live aqui. Então, eles estão fazendo um processo que é para... tem algumas equipes que têm que ficar em campo, têm que continuar trabalhando. E ontem eles fizeram um exame, em 30 pessoas, 3 estavam infectadas. 10% estava infectado. Eles não sabiam. Não é isso? Não é interessante que muitas, talvez a gente já até tenha tido a doença, a gente nem sabe. Mas eu já falei isso. Talvez, ainda mais você exposta numa farmácia, é uma chance imensa. Eu estou uma quadra abaixo da Santa Casa. Então... Aqui a gente recebe enfermeiros da Santa Casa, médicos da Santa Casa, pacientes, pessoal que trabalha na administração da Santa Casa, que são pessoas que também não podem parar. Exato. Provavelmente a gente já teve contato, mas às vezes, Lu, a imunidade está alta, não exato. A manifestação, ou o contágio, a afecção foi tão pequena que a gente... Porque todo mundo aqui já teve uma gripinha nesses 2 meses, né? Exato. Uma gripinha. Pode ter sido uma manifestação do coronavírus, mas como a gente não sabe... E eu sempre falo aqui para as meninas, gente, a gente tem que fazer o básico, que é cuidar o básico. Então, a gente lavar bem as mãos, usar a máscara e estar em equilíbrio. Não adianta entrar em pânico, tem que estar em equilíbrio, porque nós temos que passar para os nossos pacientes isso também, né? E isso daí eu acho que influencia muito, né, Lu? Não tem a menor equilíbrio. Sim. Isso, na verdade, os florais é isso. Então, mantenha o equilíbrio, né? Eu tenho que estar equilibrada. A hora que eu perco, a hora que eu sinto um medo, eu sinto uma angústia, ou eu sinto um excesso de preocupação por uma outra pessoa, pronto, eu já estou desequilibrada, né? E eu já estou muito mais exposta a alguma coisa ruim. E eu acho, Gra, que no caso de vocês, e no caso dos enfermeiros, e no caso dos médicos, eu acredito que o papel que vocês desempenham é tão necessário e ele é mais do que uma profissão, é uma missão. Então, quando vocês estão executando isso daí, vocês estão tão alinhadas com aquilo que vocês realmente vieram fazer, que vocês ficam mais imunes a uma doença. Não que vocês não vão não ter, não estou falando isso, mas eu acho que quanto mais alinhada a gente está
ao nosso propósito de vida, mais difícil é ficar doente. Tanto é que o Bach falou que tem duas questões que deixam a gente doente. Uma é você agir contra a unidade. Então, você agir com crueldade contra a unidade. E a outra é quando você deixa de seguir os desígnios da sua alma, né? E eu acho, então, que a gente vê médico, enfermeiro, os farmacêuticos, os assistentes sociais estão tão envolvidos com aquilo para eles está tão dentro deles essa crença de que eles estão fazendo o que tem que ser feito naquele momento, que isso, na verdade, já é a vacina deles, né? É uma vacina mesmo. Você sabe, Lu, que no começo da pandemia, né, a gente trabalhou muito, porque teve muita gente procurando medicação para imunidade, muita gente com medo que a gente fosse parar procurando medicamento, né? E a gente tinha uma força tão grande que a gente falava assim, a gente não pode parar, nós não podemos parar. Então, nós nos unimos tantos, né? Nós temos duas unidades, uma aqui e outra em Alphaville. Nós fizemos uma dinâmica tão forte que ninguém ficou doente. Ficou doente. Mas, eu assim, acredito. Eu te juro que nenhuma gripinha a gente pegou que teve que parar. Ninguém. Sim. Mas por conta disso também, por essa estabilidade emocional, que a gente não pode parar. Porque nós estamos aqui pelo outro. Exato. Então, a gente não pode parar. E eu acho, sabe o que eu acho? Hoje eu estava falando até com uma representante de uma fornecedora. Tem dois tipos de pessoas, né? De público. Tem um pessoal que assim, é extremista do medo e outro que é extremista ignorando a doença. Eu acho que tem que ter um equilíbrio, né, Lu? Sim, exatamente. Eu acho também. Não é brincadeira o que a gente tem visto no jornal, né? Deixa eu só responder a Andréia Cláudia. Seria um exagero tomar Five Flower todos os dias durante esse período de pandemia? André, eu acho que você só deve tomar se você realmente estiver se sentindo desequilibrada, né? Se você fala, eu preciso, para manter o prumo, eu preciso tomar, toma, né? Eu acho que a melhor pessoa para achar se é bom ou se é exagero ou não, eu acho que é você, né, André? Então, eu acho que é bacana o Five Flower. Eu tomo, algumas vezes eu tomo, porque a gente está numa condição completamente diferente e foi tudo muito rápido. De repente falaram, bom, agora ninguém vai sair na rua e a gente teve que se ajeitar do jeito que dava. Então, é uma situação muito diferente do que a gente esperava e eu acho que a gente tem que ter a maturidade de olhar para ela e falar, tá bom, o que eu posso aprender disso e como posso passar por isso da melhor maneira possível, né? Mas eu acho, Andréia, se você achar que você precisa, você tem que tomar sim. Se não, eu acho que vale a pena um olhar e falar o que está me incomodando? É o medo ou é uma preocupação que uma pessoa querida possa ficar doente? Então, vai olhando e vai também se fortalecendo a partir do que você está pensando, o que você está sentindo, né? Aqui tem como devemos administrar o floral para crianças nessa quarentena, o que avaliar? Então, eu acho, Jamile, né? Jamile, eu acho que você pode avaliar, primeiro, se a criança está estranhando, que muitas crianças estão achando maravilhoso, pai e mãe em casa o tempo todo. Gente, isso é tudo, fala a verdade, né? Mas muitas vezes você tem que ver como você está, né? Se você é mãe, porque o que você sente é o que a criança vai sentir. Então, se você estiver muito preocupada, ou muito cansada, ou muito irritada, isso a gente acaba levando para a criança. Isso é terrível, né? Não bastasse tudo que a gente tem que passar, a gente ainda tem que estar equilibrada, porque senão você começa a desmoronar todo o entorno. Então, para a criança, eu vou te falar que eu dou floral para os meus filhos desde que eles tinham 8 meses. Né? Um eu jogava na banheira na água da banheira. Não sei a idade da... Hein? Que delícia! Jogava na banheira, porque o desespero era tão grande que ele não dormia por nada. Então eu jogava na banheira, colocava no leite, na mamadeira, né? Colocava às vezes no suco, você pode colocar na comida. E para você avaliar, eu não sei, você pode depois, faz o seguinte, depois você dá uma olhada no site da Healing, tem um quiz. Depois se a Bela, eu acho que a Bela já está
ou a Cris, alguém puder colocar o site para a gente, aí você olha, tem lá florais, tem um quiz. Então, no quiz, você vai ver como que a criança está se sentindo. Se ela está muito agitada, se ela está com muito medo. Você vai selecionar os florais e aí você pode pedir para a Gra fazer. Ela prepara as essências com aquelas que você selecionou e você pode ir dando para a criança assim, você dá 4 gotas 4 vezes ao dia, tá bom? É isso. E tem Não sei se muitos eu respondi. medos, né, Lu? Nesse momento, nós estamos vivendo muitos medos, porque são muitas incertezas. Então, é Exato. medo de pegar doença, é medo de perder o emprego, é medo do comércio fechar, é medo de algum ente querido vir a Ficar falecer doente. por conta das Exato. doenças. Então, assim, são inúmeros medos que nem a gente muitas vezes não sabe descrever, né? Exato, exato. Você sabe que para isso, eu sabia que a gente ia chegar no medo, né? E eu selecionei outra frase do Bar. Posso ler? Claro! Então tá bom. É uma frase maravilhosa que eu adoro e eu sempre penso nela quando eu preciso, quando a gente chega próximo dessa sensação de medo. Então, Bar fala assim: todo medo deve ser eliminado. Ele nunca deveria existir na mente humana e somente é possível quando perdemos de vista nossa divindade. É um elemento estranho para nós porque, como filhos do Criador, centelhas da vida divina, somos invencíveis, indestrutíveis e inconquistáveis, né? Então, eu acho bacana essa frase e ele repete muito essa questão do medo. Né? Então, eu separei porque eu sabia que a gente ia chegar lá. E eu vejo as pessoas com muito medo. Né? Porque mesmo que você não tenha, você acaba sendo influenciado pelo meio. Né? Uhum. E se você não tem medo, as pessoas não vão nem entender. Como assim você está passando por tudo isso sem se sentir com medo? Né? Mas, no É, fundo, eu acho que o medo está muito associado ao apego. Né? Então, eu estou lendo um livro onde ele fala, esquece, assim, a gente tem que viver o desapego na medida de que, no entendimento de que tudo que vem, uma hora vai. Né? Se você achar que você vai ter aquela condição pelo resto da vida, tanto o que é bom como o que é ruim, né, vai ser muito... Você vai sofrer mais. Né? Então, o é, desapego, ele ajuda muito nessa questão. tudo Né? passa, né, Lu? Exato, tudo passa, Olha, exatamente. tem uma perguntinha aqui. Luciana, quantos anos você atua com florais? A Uns Darcy que 20, né, perguntou, Lu? né? Não, quer ver? Olha, eu fiz o curso da Healing em 2002. Né? Então, esse curso, Aprenda a Usar Florais de Bar, eu devo ser uma das primeiras, sem nunca imaginar naquele momento que um dia eu trabalharia representando a Healing Herbs no Brasil. Então, eu fiz o curso, eu acho que o meu certificado é de 2002. Então, desde 2002 eu trabalho, mas nunca trabalhei como terapeuta num consultório. Né? Trabalhei só em projetos sociais, nunca tive vontade de atuar como terapeuta profissionalmente, mas trabalhei muitos anos com velhinhos, muitos anos com adolescentes, muitos anos em comunidades, né? Jamile, tem sim, tá? Essa pergunta é muito boa. O uso de floral em creme tem a mesma eficácia e usamos 4 vezes ao dia? Sim. Pode usar também e pode passar nas mãos. Se for um bebê, pode passar no pezinho dele. A gente tem uns depoimentos tão bacanas. Depois, se você quiser, eu não sei se a gente vai mais para frente, eu vou colocar no nosso site um artigo que a gente fez para a revista. Eu acho que a revista já acabou. Mas tem um artigo interessante falando de várias pessoas que usaram creme, e um deles é uma que tinha uma criança que dormia muito pouco, tinha medo. Então, a mãe começou a passar e depois a criança começou a dormir bem. E ela fala, eu acho que é na revista que tem isso, ela fala que mesmo quando ela esquecia, a criança falava, você não vai passar o creminho hoje? Né? Porque a criança se sentia bem bonitinho, bem pequenininho, bonitinho. Então, ele faz efeito sim, tá? Depois eu quero que você me mande essas frases, Lu, para eu colocar na página da farmácia, porque são Eu muito inspiradoras e elas dão muita força para gente, né? Isso, exatamente, exatamente. Eu separei uma para quando a gente terminar, porque para mim
eu acho que é eu tenho várias do Bach que eu gosto muito e que eu me lembro delas com frequência. Acho que eu sou capaz de falá-las sem, assim, sem ler, porque já usei muito para mim mesma e uso muito nos cursos. Mas eu coloco, eu te mando tudo, pode ficar tranquila. Eu separei, na verdade, pensando isso mesmo, Graça. Se você quiser usar, fica à vontade, Ah, tá? eu quero. Ô, Lu, É. e para esse momento que a gente está passando, assim, de tantas incertezas, medos gerais, né? Então, assim, Uhum, as mães com medo de os filhos ficarem doentes, de pegar uma doença, os filhos dos uhum, idosos terem medo do exato. emprego, medo da economia, medo do governo, Sim, porque é uma situação mundial, né? muito. Você indica algum floral para a gente passar esse momento? Então, eu acho que a primeira, quando a gente fala em medo, Gra, eu acho que o primeiro que a gente tem que pensar é o mimulus, né? Eu Uhum. acho que o mimulus é o medo de coisas comuns. É todas as vezes que eu te consegui dar um nome para o meu medo, então eu tenho medo de perder, eu tenho de perder o meu emprego, eu tenho medo de alguém ficar doente, eu tenho medo de eu ficar doente. Então, toda vez que eu consigo dar nome ao meu medo, é o mimulus, né? Uhum. É, tem eu acho, uma essência que eu acho que ajuda muito, 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 é o walnut, né? Eu falo que o walnut é o meu five flower, né? Porque o walnut, ele me deixa protegido, né? Então, pode estar assim, o mundo pegando fogo, mas eu fico firme na minha posição, eu fico centrada, né? Porque o medo, ele é contagioso, Ele né? é. Assim como a mágoa é contagiosa. A gente acha que só o vírus vai contagiar. Não, mas o Rock Rose também quando é um medo extremo, com certeza. É que está escrito aqui, né? A Uhum. Sidara. É isso mesmo, Sidara. Então, o medo, o mimulus, eu acho que o walnut para te proteger, né, desse ambiente de muitas incertezas. Então, para você não entrar nessa frequência, né, do medo, o walnut eu acho que é fantástico. Então, quando perguntou dos florais para criança é uma esponja, né? É difícil para ela, porque o que vem do pai e da mãe é verdade absoluta, né? É difícil para ela entender que ela tem que se separar daquilo. Então, o walnut é um floral que eu indico muito para criança por essa questão delas serem esponjas, né? Então, para Uhum. elas não sofrerem tanto nessas condições, tá? O walnut, o mimulus, outra que eu acho que é muito importante é red chestnut, que é para medo também, mas é o medo quando eu tenho medo pelo bem-estar das outras pessoas, né? Então, sei lá, eu tenho meu pai que mora no interior, eu fico preocupada, né? Porque ele já tem idade, então é muito comum esse Uhum. medo nesse momento, e o red chestnut me ajuda bastante, porque quando eu tenho medo em relação a uma outra pessoa, é, esse medo gera um impacto nela, né? Então, eu fico jogando para ela uma carga de energia de medo muito ruim, né? Então, eu acho que isso é importante, a gente saber que a outra pessoa ela sabe se proteger, né? Ela tem esse mecanismo dentro dela. E a minha preocupação não vai ajudar, né? Pelo contrário, vai atrapalhar, né? Então, acho É que muito para aquelas pessoas que querem abraçar tudo, né? isso, exato. Que acha que só Exatamente. ela que vai proteger, né? Assim, e o excesso de preocupação dela, ela acha que isso ela está fazendo bem. Ah, eu faço isso porque eu amo. Não, você está jogando na pessoa uma energia muito ruim, de medo, né? Porque isso gera impacto do lado de lá. Não é que o Sim, com pensamento ele certeza. fica aqui. Ele vai correr o mundo e vai gerar impacto lá na pessoa. Né? Então, isso é muito negativo, isso é ruim. Eu não queria ninguém excessivamente preocupado comigo. Ninguém quer, né? Porque você Não. sabe se proteger, né? Então, eu acho que o Red Chestnut, nesse momento, é bem importante, né? Outro que eu acho que é bem bacana para esse momento é o White Chestnut. Também é uma castanha. E eu acho que ele é bacana porque a gente tem um problema de muita informação, né? O tempo todo você tem informações e hoje a gente chega num momento que você não sabe nem se o que você está lendo é verdadeiro ou falso, É ou ver- se ele vem impregnado de que ideologia,
né? Porque tudo vira uma questão política. Então, esse excesso de conhecimento, ele também faz mal, né? Se por um lado a ignorância é muito ruim, o excesso também é muito ruim. Então, o white chestnut é quando você fica com a cabeça pensando sem parar, né? E se acontecer isso, eu estou preocupada, se eu perder emprego, e isso, 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 isso. Bom, isso daí também cansa, você não consegue dormir, você não consegue relaxar, porque a cabeça está o tempo todo trabalhando, né? Então, o white chestnut, ele consegue te deixar mais serena, né? Tira um pouco os pensamentos, né? Exato, Alivia, né, Lu? É exato. aquele floral que dá uma aliviada. Eu vou pensar em outra coisa, vou ler um livro Isso, exato, diferente, né? exato. Ele tira o É. foco. Exato, exatamente. E ele acalma a mente, né? Porque se você pensar que você está excessivamente preocupada com as condições, você vai dormir com isso. Na verdade, você não vai dormir, você vai ficar rolando na cama com esses pensamentos rodando na sua cabeça. E isso abaixa a sua imunidade, né? Você não conseguir dormir direito, e isso sim é perigoso, né? Porque isso vai abaixar a sua imunidade. Então, eu acho que o white chestnut, ele acalma a mente e aí, nesse sentido, ele é muito, muito útil nesse momento, né? Acho mesmo. Aí, o outro Pode que eu fazer uma acho... formulazinha, né, Lu, com todos Dá, esses. dá. Então, ela está perguntando sobre cherry plum. Também o cherry plum, medo de perder a cabeça, com certeza, né? Porque é interessante numa situação dessa, como cada um reage de um jeito, né? E até a questão da fórmula, algumas essências, elas são muito presentes em todos, né? Sempre em todas as emoções, as pessoas estão sempre com essa... então, o walnut para se proteger, o mímulo, se eu tiver o medo, né? White chestnut, se eu tenho esses pensamentos. E o cherry plum, tem pessoas realmente que estão a ponto de cortar os pulsos, né? Então, realmente, tem casos. O beet, ele é bom se a gente tiver problemas de... se a gente tiver problemas de intolerância. E nesse momento, realmente é complicado porque está todo mundo dentro de casa. Né? Então, realmente, o beat, você tem que respirar fundo e trabalhar a intolerância, se tiver intolerância nesse momento, sim, com certeza. Né? Essa questão da crítica, com certeza, tem que ser trabalhado, sim. Né? Para quem não consegue dormir bem, o night pode Pode tomar tomar, 4 vezes sim. ao dia? Pode. Sabe por quê? O night, ele é bem interessante para esse momento, porque ele é justamente para acalmar. Né? Então, eu ia falar aqui do empatins, o night tem o empatins, né? E o empatins é interessante porque a gente entrou numa quarentena, a gente não sabe nem quando a gente sai dela, né? Então, a gente tem uma impaciência de querer voltar tudo como era antes. E vai demorar muito para a gente voltar tudo como era antes, né? Porque mesmo que tá bom, já diminuiu, a gente vai continuar usando máscara, a gente vai ter que ter a questão de não entrar em aglomerações, a gente mesmo vai ter um receio de ficar entrando em shopping. Então, vai ser difícil a gente retomar e a gente não vai ser mais o mesmo depois dessa experiência. Não adianta, a gente entrou a gente vai sair outro, né? Espero que melhor do que pior do que a gente entrou. É aí tudo que eu espero. Então, sim, eu acho que o empates, ele ajuda. O vervém para quando a gente está... Não é, tá? Lídia, não é não. Na verdade, o Night, ele tem outras essências, é completamente diferente. Ele tem o empates, tem o vervém, se a gente... para aquele momento onde a gente está muito excitado com tudo. Ele tem o White Chestnut, que é esse que vai ajudar a baixar, né? E deixa eu ver se eu lembro a outra essência que tem. Se alguém tiver o Night por perto, estava com ele ali hoje aqui perto. Peraí, deixa eu ver se eu acho o meu aqui. Peraí. Eu acho que alguém fez uma pergunta de birra de criança, né? Ele tem. Eu vou responder já. Ele tem o Cherry Plum, tem o White Chestnut, tem o Walnut, né, para essa questão de proteção. Então, passei um dia muito agitado, ou a minha casa está tudo muito agitado, tudo muito nervoso, o Walnut consegue me manter. E o Agrimony, né, que é aquele primeiro que a gente falou, de quando eu fico jogando as coisas para dentro. Né? E aí é uma maneira da gente
conseguir lidar com essas emoções que muitas vezes é difícil, tá? Então, ele é diferente, ele é completamente diferente, tá bom? E perguntaram também da birra. Sim, birra é a gente dar o chicory, tá? Aí eu acho que vale a pena ver se a birra é para chamar atenção, mas às vezes tá com ciúmes, então eu tô fazendo birra para chamar mais atenção da minha mãe do que do meu irmão, porque eu tô com ciúmes dele. Aí tem que colocar o role junto. Por isso é difícil até a gente falar em fórmula, porque cada caso é um caso. É Mas muito sim, tá? específico, né, Lu? É muito específico, exatamente, É né? muito específico. E Por isso que, e outra coisa, né, Lu, que eu falo bastante, assim, que a própria pessoa, ela é a melhor pessoa para falar o que ela está sentindo. isso, Gra, gosto muito disso, exatamente. Né? Porque Então, muitas vezes eu costumo contar um exemplo que a gente estava lá em Rondônia. A gente fez um trabalho em 2008. E depois desse trabalho que a gente fazia, era com agentes de saúde, a gente atendia também. Não era um trabalho de atendimento, a gente fazia algumas dinâmicas por 2 dias e no final a gente atendia as pessoas. Quando a gente já estava na penúltima cidade, foram 6 cidades em 15 dias. Eu me lembro que eu conversei com a Carmen, que estava comigo, e eu falei assim, Carmen, eu estou recomendando muito o Sweet Chestnut, que é amargura mental. Alguém já me perguntou aqui hoje. Sweet Chestnut, essa amargura mental, quando você acha que não tem uma luz no fim do túnel. E a Carmen falou, eu também. Estou dando muito Sweet Chestnut. E depois a gente conversou com o padre, estávamos em 3, né? Eu, o padre e ela. E o padre falou, eu também. E a gente começou a questionar se o problema era das pessoas, né? Elas estavam nessa situação de sweet chestnut, ou se a gente, vendo toda aquela condição, que muitos lugares que você vai, às vezes é muito pobre, às vezes você vê que as pessoas estão sofrendo, não tem um hospital perto, então tudo isso, eu acho que a gente foi avaliando isso e a gente foi sentindo essa angústia por elas, né? Então, isso que você fala é verdade, porque muitas vezes o que eu estou vendo pode ser ou uma coisa que está me incomodando, né, no comportamento da outra pessoa, ou alguma coisa que eu estou colocando os meus óculos e não estou vendo exatamente o que está acontecendo. Então, isso que você falou, eu acredito muito, né? E muitas vezes, Gra, eu pego, a pessoa fala, o que eu estou precisando? Eu peço para ela olhar aquele folder, né, que vocês devem ter na é o que eu farmácia. faço, Então, olha, e se você tiver dúvida, você me pergunta. Então, quando ela separa os florais, eu falo, olha, isso aqui é para trabalhar, isso daqui. Você está se sentindo assim? Ah, tô. Ah, não, bem, pensando bem, não estou me sentindo assim. Então, eu concordo com você que tem que ter. E mesmo no caso, quando é terapeuta, a gente sempre indica que a pessoa coloque a fórmula e fale, eu estou te dando esse floral para você trabalhar tal coisa. Para que a pessoa tenha consciência, né, do que ela está trabalhando. E sempre alguma coisa positiva, né? Não vou falar assim, tô te dando isso aqui porque você é muito invejosa. Deus que me livre, né? Tô te dando isso daqui para conseguir fazer com que você olhe a situação de uma maneira diferente, né? porque é o que eu falo às vezes para a pessoa. Às vezes o que é tão incômodo para mim não é para você. Exato, Né? exatamente. Às vezes, sei lá, o posicionamento do meu colega do lado é muito incômodo para mim, mas para o outro Exato, colega não é. exato. Então, a própria pessoa é que, tanto é que chama, né? Cura-te a ti mesmo, né? Isso, exatamente. Então, Então, assim, eu concordo plenamente, é Graça. a própria pessoa. Sem esse olhar, fica uma coisa alopática, né? Ah, eu Exatamente. tô impaciente, vou tomar um empate. Estou com medo, tomo mimos. Mas é tão gostoso quando a gente olha e fala, nossa, é mesmo, não é que eu tô sentindo isso e eu não estava percebendo, né? Não é que eu tô agindo desse jeito, mas muitas vezes eu tô com raiva da fulana, mas eu que tô provocando tudo isso. E isso é libertador, né? Por mais difícil que seja, eu falo que é libertador. A hora que você vê, você só consegue transformar alguma coisa a partir do momento que você toma consciência que você tem, né? Senão você está operando no escuro. A hora que você toma consciência, você conseguir fazer a transformação, gente, é fantástico, né? E trabalhar nela, porque um dia você vai conseguir, no dia seguinte, tá ali você caindo no buraco de novo. Ai, que droga, tá bom, amanhã eu não faço de novo. Então, é uma luta, eu falo, até a missa de 7º dia você está trabalhando essas É questões, verdade. né? O tempo todo você tem que estar, né? Aquela frase, orar e vigiar, e é isso, o tempo todo você tem que estar se olhando,
né? Não, e é assim, né, Lu? E você caiu, tudo bem, ok, não tem problema. Exato. Começa de novo. Isso, exatamente. Não Exatamente. Acho tem que o mais problema. importante é você ter a consciência de que você caiu, né? Mas também acho, sem culpa, né? Porque se a gente está aqui, é porque a gente tem coisa para melhorar mesmo, né? E eu acho que não tem que ter essa culpa. E eu acho que a gente tem que ter esse auto-perdão. E é isso, tenta de novo. Amanhã eu não vou fazer, né? Amanhã eu vou ser melhor nisso, né? Ou pelo menos eu vou tentar, né? É, e, Só a iniciativa de tentar já, é, já é um grande passo, né, Lu? E os exato, florais estão aí, é para isso mesmo, é um exato. suporte, porque sozinho a gente não consegue. Não, não. Eu acho que a Sozinho gente se é muito. distancia tanto da nossa essência. Eu acho que tem o distanciamento da essência, mas também tem as condições, né, Gra? Bom, para quem está em São Paulo, a gente vive numa cidade grande, a gente pega trânsito, né? E tem muita gente bacana, mas você acaba encontrando muita gente sem educação. Então, o tempo todo você tem que estar respirando fundo para se manter no prumo. Então, não é fácil, é difícil, né? Mas nem por isso eu vou desistir, né? Porque eu acho que esse passo que eu dou em direção a ser uma pessoa melhor, eu sou a primeira pessoa que ganha com isso, né? Na Com verdade, eu certeza. ser uma pessoa melhor significa ser uma pessoa mais feliz, né? Ô, Lu, você sabe que é muito interessante a mudança que o floral causa, né? Aham, Tem uma paciente que ela vinha aqui na farmácia, ela começou a fazer tratamento com florais, tudo. E ela era extremamente ríspida com todo aham, mundo na farmácia. aham. E assim, a gente ficava até, sabe, assim, meio sentida com ela, Claro. porque ela passava pelo balcão e falava assim, tô indo no banheiro. Desse tanto que ela era Aham, mal educada. E aham, aí ela foi tomando floral, ela fazia terapia, a gente conhece, né, a pessoa aham. que assessora ela, tudo, e aí a gente falava, nossa senhora, mas a fulana é complicada, né? Ela É, vem aqui para fazer os florais e é complicada. Lu, hoje ela é outra pessoa. é fantástico, isso é lindíssimo. Hoje ela é outra pessoa. Até no começo da pandemia, ela veio aqui desejar para gente boa saúde, que a gente Que tivesse um bonito. bom trabalho. Eu falei, nossa senhora, não é aquela pessoa de um ano atrás. É, Não é mas você mesmo. sabe, Gra, o que eu acho mais bonito nisso é que eu falo que quando você toma florais, a gente tem que ter muita humildade, né, para saber que tem coisa que você precisa transformar, né? Porque é muito fácil falar, eu já sou assim mesmo, eu não vou mudar, né? Agora você tem que ter humildade para falar, não, eu tenho coisas que eu preciso mudar, né? Para eu ser feliz e para eu poder fazer um mundo melhor, né? Eu com as Claro. minhas falhas, eu estou infernizando mais o mundo que ele já tem, né, de coisas horrorosas. Então, eu acho que tem essa humildade de você aceitar, e eu acho que tem a coragem para mudar, né? Então, eu acho bonito, porque tem o processo do floral, tem a questão, o terapeuta que está por trás apoiando, mas a vontade da pessoa é o que vai fazer toda a diferença, né? Se ela não quiser mudar, eu falo, nem Jesus Cristo, né, consegue mudar essa criatura. Inclusive, E ela falou para a terapeuta dela que agora ela é ela uma pessoa muito melhor. ela reconhece isso. Reconhece, Ai, ela que bom, que reconhece. lindo, Ela que fala, lindo. ela reconhece, ela mesma diz para a terapeuta dela. Outro dia, até numa conversa assim, informal no balcão, ela falou pra gente, ela falou, eu reconheço que eu era uma pessoa extremamente ríspida. Uau, que bom, jura, é fantástico. Ela falou, eu era amarga. Nossa, que triste. É, E aí gente, que lindo. ela falou, olha, foi a terapia e os Ah, florais que fizeram que isso bonito. comigo. Mas você vê, a partir do momento que ela procura um terapeuta, é porque ela já quer mudar, Ela já quer né? mudar. Então é lindo isso, é muito bonito. Para mim, essa é a parte mais bonita do processo. A pessoa reconhecer que não tá legal do jeito que tá, que dá para ser melhor, né? E ter a coragem para mudar, E né? ela diz que quando acaba o floral, que aí ela, por algum motivo, não consegue vir buscar, enfim, ela Hum, fica 2, 3 dias sem tomar. Ela diz hum. que ela começa a sentir dentro de si um aperto, uma angústia,
que ela precisa do floral Que ótimo, para que ela, bacana. para ela se sentir melhor e fazer um mundo melhor. Foi o que ela falou. Uau, jura? Que legal. Para mim, eu acho que o grande ganho dos florais é justamente isso. Eu acho que é a gente trabalhar na construção de um mundo melhor, né? E eu vejo, Gra, na minha experiência, que muitas vezes eu não preciso nem tomar o floral, né? Muitas vezes sei lá, uma oficina que a gente faz, onde a gente trabalha determinada emoção, isso já movimenta uma coisa grande nas pessoas, né? Já movimenta uma vontade de ser melhor. Quantas vezes eu dei cursos, as pessoas vão tomar o floral só no final do curso, mas durante o curso você vai vendo uma transformação nos rostinhos, sabe? As pessoas vão chegando mais alegres, as pessoas vão se colocando de uma outra maneira. É tão bonito, e só de você abordar isso, né? E de você convidar a pessoa a se olhar, né? E a ver como é que ela está naquela questão, né? Sei lá, na questão da autenticidade, ou na questão do desapego, ou na questão da coragem. É muito bonito, né? Eu acho lindo, acho muito lindo, Eu né? acho que o floral também, Lu, pode ser que eu esteja errada, né? Mas me É, corrija se eu estiver errada. Eu acho que o floral faz com que nós consigamos nos colocar no lugar do outro. sim, exato. Eu acho também. Eu acho que Eu, tem uma questão de empatia, né? Você desperta exatamente. empatia. Como que eu receberia essa informação no lugar da outra pessoa? É isso mesmo. É isso mesmo, Gra. E você sabe que antes de você falar, eu estava pensando exatamente isso. Que quando eu fiz o curso, uma das coisas que para mim foi uma questão muito forte foi essa sensação de que a gente faz parte do todo, né? Então, isso que você fala é verdadeiro, porque eu consigo me ver como parte do todo, né? Então, o que é dor para mim é dor para ele também. E se ele está agindo assim, é porque tem alguma coisa incomodando que está fazendo ele responder desse jeito, né? E quando eu falo que a gente faz parte de um todo, eu consigo ver não só os outros de uma maneira diferente, talvez com mais compaixão, né? Mas consigo ver também que uma árvore, ela é importante, né? Um animal, ele é importante, né? A gente faz parte desse mesmo todo, né? Não é que eu estou separada ou estou numa outra posição, não. A gente está tudo igual, trabalhando para que a Terra se mantenha, né? E que a gente possa estar sempre caminhando em direção à luz, ainda que de vez em quando a gente dá uns 2 passos para trás, depois dá uns 3 para frente. Mas eu acho que o interessante é a gente continuar nessa linha, em direção à luz, né? Com certeza. E Lu, da tem evolução. bastante gente perguntando se a live vai ficar gravada. Vai Uhum. sim. Eu não sei porque ela está gravando direto no IGVT, mas fica Tá, na página da farmácia. tá ótimo. É isso, tá ótimo. Tá bom, tá Você ótimo. falou que no finalzinho tinha uma frase para ler. A gente Ah, tem eu tenho. três Posso ler minutinhos. já? Porque eu acho que vai terminar, né? Então eu vou Isso. ler, que é a frase que eu mais gosto, que ele fala Tá. assim: por fim, não tenhamos medo de mergulhar na vida. Estamos aqui para adquirir experiência e conhecimento, e aprenderemos pouco se não enfrentarmos a realidade e não dermos o máximo de nós mesmos. Esta experiência pode ser adquirida em qualquer lugar e as verdades da natureza e da humanidade podem ser efetivamente conquistadas em uma pequena casa de campo ou em meio ao ruído e agitação de uma cidade grande. Não é lindo? Lindo, lindo, É, lindo. eu gosto bastante, porque fala da gente mergulhar na vida e fala que não adianta você achar que só lá no alto do Tibete você vai conseguir essa paz. Não, a paz você consegue a hora que você faz uma respiração e presta atenção na sua respiração, né? É, Isso já, você já consegue acessar a paz, é a né? mesma coisa, né? Que falam, quando eu tiver dinheiro, eu vou ser feliz. Quando eu tiver o carro Isso, X, eu vou ser exatamente. feliz. Não, não é Sim, assim, exato. né? Você Não. pode ser feliz. Exato, eu acho que depende muito mais de você do que qualquer outra coisa, né? Tanto é que Exatamente. tem pessoas que podem viver em palácios, são infelizes, e pessoas que moram numa casa muito humilde podem ser muito mais felizes, porque é uma condição interna e não externa, E não né? externa.
É É verdade. isso mesmo, Lu, né? nós estamos aí no restinho final. Eu quero agradecer muito a sua participação. Imagina, Gra, eu te agradeço pelo convite. Você sabe que eu gosto muito de você. A gente teve aí um delay aí, né? Um Sim. hiato na nossa vida, É, mas nós nunca tivemos separados, porque nós sempre fomos não, suas clientes. exato. Não, e para mim, Gra, eu sei que tem pessoas